Quando pensamos em gênios que mudaram o mundo, logo podemos nos lembrar de Isaac Newton com a descoberta da gravidade, Albert Einstein com a teoria da relatividade e, claro, Thomas Edison, o cara da lâmpada. Mas tem um nome que a maioria passa batido, e esse cara é responsável por muita coisa que a gente faz no dia a dia. Sabe quando você conecta o celular para carregar na tomada, acende as luzes ou pega algo na geladeira? Pois é, pode agradecer a Nikola Tesla. Esse gênio da eletricidade tem uma história incrível, mas o final dela dá até um aperto no coração. Imagina em 1943, uma empregada entrando num quarto do hotel New Yorker e encontrando Tesla, um dos maiores inventores de todos os tempos, já sem vida. O cara passou os últimos anos da vida dele morando lá, vivendo basicamente tomando leite morno e comendo biscoitos, e curtindo a companhia de pombos. Sim, pombos. Ele morreu sozinho e sem nenhum centavo no bolso. Mas o que aconteceu? Como um cara desse nível acabou assim? É o que vamos descobrir hoje. E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas, e esse aqui é o canal Cefeus. Se você é daqueles que curte ciência e histórias incríveis, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, que ainda vai ter muito conteúdo por aí. No vídeo de hoje, vamos falar da história do gênio esquecido Nikola Tesla, que começa em 10 de julho de 1856. Tesla nasceu em Smiljan, uma cidadezinha que hoje fica na Croácia, e o nascimento dele foi cheio de mistérios. Ele veio ao mundo bem no meio de uma tempestade de raios, o que é um pouco irônico se você pensar nas invenções elétricas dele. Tem uma história que diz que a parteira que ajudou no nascimento dele chegou a falar que ele seria uma criança das trevas, por causa da tempestade. Mas a mãe dele firme e forte retrucou: não, ele será uma criança de luz. Mas nem tudo foi luz na infância de Tesla. Logo pequeno, ele passou por uma tragédia que o marcou demais. Quando ele tinha só 5 anos, ele viu seu irmão mais velho cair de um cavalo e, infelizmente, o irmão não sobreviveu. Imagina só o impacto disso numa criança. Depois desse incidente, Tesla começou a ter umas visões. Era uma mistura de flashes de luz com imagens que ele não sabia dizer se eram reais ou inventadas pela mente dele. Porém, essas visões deram a ele uma capacidade de visualizar invenções. Ele conseguia montar e desmontar coisas inteiras só na cabeça, sem precisar desenhar ou escrever nada. A paixão por Tesla por invenções veio de família. Sua mãe, Duca Mandit, não era cientista nem nada, mas adorava criar pequenos eletrodomésticos quando tinha tempo livre. Ela tinha um dom especial, uma memória eidética. Sabe aquelas pessoas que conseguem lembrar de coisas com uma precisão absurda? Era ela. E Tesla herdou essa habilidade. O sonho do pai de Tesla, um padre, era que o filho seguisse seus passos na vida religiosa. Mas o coração de Tesla batia mais forte pela engenharia. Durante uma luta contra a cólera na adolescência, em um momento de desespero, seu pai prometeu que se Tesla sobrevivesse, seria enviado para estudar engenharia. Tesla sobreviveu e foi para a Áustria estudar no Colégio Técnico de Graz. Estudava quase 20 horas por dia, ao ponto dos professores ficarem preocupados dele simplesmente pifar de cansaço. Com uma mente brilhante, fazia cálculos super complexos só de cabeça e ainda dominava 8 idiomas. Mas, como muitos gênios, Tesla também tinha seus demônios. Mesmo indo super bem na faculdade, ele não concluiu. Acabou se envolvendo com jogos de azar e, sentindo o peso da vergonha, se afastou da família. E mais louco, seus amigos chegaram a pensar que ele tinha morrido de tão sumido que ele ficou. Tesla passou um tempo rodando a Europa e, em uma das suas paradas em Budapeste, trabalhou como eletricista para uma empresa de telefonia. E foi justamente lá, durante um passeio em um dos parques da cidade, que ele teve uma daquelas ideias iluminadas sobre uma nova maneira de gerar eletricidade, através da corrente alternada, ou AC. Isso viria a ser uma das suas maiores contribuições. Vamos falar mais sobre isso já já. Em 1882, a jornada levou Tesla a Paris. Ali, ele trabalhou para a filial francesa da companhia elétrica do famoso Thomas Edison. Começou com a instalação de iluminação, mas não demorou muito para que os chefes percebessem que ele tinha um talento extraordinário. Em pouco tempo, Tesla estava encarregado de tarefas bem mais complexas, como projetar e construir dínamos e motores. E o talento dele chamou tanta atenção que ele passou a viajar pela Europa, resolvendo problemas para outras filiais da empresa. Em 1884, a história de Tesla deu uma guinada. Seu gerente lhe propôs um trabalho na Edison Machine Works, em Nova York. Tesla aceitou o desafio. Chegando nos Estados Unidos, no entanto, enfrentou um perrengue. Só tinha 4 centavos no bolso, já que o resto do dinheiro foi roubado na viagem. Mas ele não desistiu e rapidamente chamou a atenção de Edison. Aliás,
Edison chegou a elogiar Tesla, dizendo: "Já tive muitos assistentes talentosos, mas você supera todos." No entanto, aquela relação que começou com admiração mútua acabou tomando um rumo diferente. Logo, os dois se tornariam rivais acirrados. Edison e Tesla tinham visões opostas sobre como a eletricidade deveria ser trabalhada e distribuída. Edison era apegado à corrente contínua, um sistema onde a carga elétrica vai só numa direção. Já Tesla era totalmente pró-corrente alternada, em que a carga elétrica muda de direção periodicamente. Isso é essencial para manter um fornecimento estável de eletricidade sem sobrecarregar tudo. Com a corrente alternada, você pode fornecer mais energia e enviá-la por longas distâncias. Por isso, ela é o que alimenta nossas casas, enquanto a corrente contínua é mais para coisas pequenas, tipo lanternas. A resistência de Edison à corrente alternada tinha um motivo bem pragmático. Ele detinha todas as patentes da corrente contínua. Se a corrente alternada decolasse, poderia afetar seus lucros. A relação entre eles ficou ainda mais tensa quando, segundo Tesla, a empresa de Edison prometeu um bônus de $50 mil para melhorar algumas máquinas de corrente contínua. Tesla cumpriu a tarefa, mas a recompensa não veio. Dizem que Edison, ao ser questionado, lançou: "Você não entende nosso humor americano." Esse episódio foi a gota d'água. No ano seguinte, em 1885, Tesla foi à luta e criou sua própria empresa elétrica. Depois de fundar sua empresa, a trajetória de Tesla sofreu um baque. Seus investidores, percebendo uma oportunidade, tomaram a empresa e, consequentemente, todas as patentes de Tesla. Assim, ele acabou trabalhando por míseros $2 por dia, cavando valas para sobreviver. Mas a mente brilhante de Tesla não seria contida por muito tempo. Em 1887, ele revolucionou com a invenção do motor de indução à corrente alternada. Essa inovação não só inspirou uma geração de tecnologia elétrica, mas também serviu de base para a marca de carros elétricos que leva seu nome hoje. Quando Tesla apresentou essa criação, chamou a atenção do gigante George Westinghouse. Vendo potencial na invenção, Westinghouse licenciou as patentes, contratou Tesla e juntos prepararam-se para competir com o sistema de corrente contínua de Edison. E aqui, meus amigos, as faíscas começaram a voar. Edison, sentindo a ameaça da corrente alternada, lançou uma campanha difamatória. Chegou ao extremo de usar corrente alternada em execuções públicas e eletrocutar animais para mostrar o dito perigo da corrente alternada. Em 1903, eletrocutou um elefante de circo chamado Topsy e até produziu um filme sobre esse evento triste, nomeando Eletrocutando um Elefante. Uma competição intensa e às vezes até sombria entre essas duas mentes brilhantes da eletricidade. Enquanto Edison tentava, em vão, desacreditar a corrente alternada, Westinghouse e Tesla trilhavam um caminho de sucesso. Em 1893, eles ganharam um contrato significativo: iluminar a Exposição Mundial da Colômbia em Chicago, superando a proposta da recém-formada General Electric de Edison. Esse evento foi histórico, não só celebrando os 400 anos da descoberta da América por Colombo, mas também marcando o domínio da corrente alternada. Ficou evidente para todos os presentes, uma audiência de 27 milhões, que o futuro seria alimentado pela corrente alternada. A parceria Westinghouse-Tesla continuou a brilhar. Derrotaram Edison mais uma vez ao construir a primeira usina hidrelétrica de corrente alternada do mundo nas Cataratas do Niágara. Eles não apenas iluminaram Buffalo em Nova York, mas também solidificaram Tesla como pioneiro em energia renovável. Se você visitar as Cataratas do Niágara hoje, ainda pode ver uma estátua em homenagem a esse grande inventor. Porém, nem tudo estava indo bem. A empresa de Westinghouse estava à beira de um colapso financeiro, amargando uma dívida de $10 milhões. Em um momento de desespero, em 1897, Westinghouse recorreu a Tesla com um pedido: seria possível reduzir os royalties do contrato para salvar a empresa? O que aconteceu em seguida mostra a profunda amizade e gratidão que Tesla sentia. Sem pensar duas vezes, ele rasgou o contrato que eles tinham. Esse ato não era só sobre dinheiro, era sobre honrar o homem que acreditou nele quando poucos o fizeram. Com esse gesto, Tesla abriu mão de uma quantia que atualmente equivaleria a mais de $300 milhões. Se tivesse mantido esse valor, há quem diga que ele poderia ter sido o primeiro bilionário da história. Com esse ato, Tesla salvou a empresa Westinghouse e, como reconhecimento, a Westinghouse comprou os direitos eternos das patentes de Tesla sobre a corrente alternada por $216 mil. Esse dinheiro permitiu a Tesla alcançar a independência financeira e montar laboratórios em Nova York, onde realizou muitos de seus projetos inovadores. Não demorou muito para que seu laboratório se tornasse uma parada obrigatória para a elite da época. Entre os visitantes estava o lendário escritor Mark Twain, amigo próximo de Tesla. Durante esse período de grande produtividade, Tesla acumulou mais de 300 patentes.
Ele inventou uma versão inicial do neon, uma turbina sem pás, chamada turbina Tesla, e também iniciou os experimentos com a tecnologia de raio-x, chegando a produzir um raio-x da própria mão. Mas uma invenção que realmente surpreendeu a todos foi um dos primeiros controles remotos. Em uma demonstração em 1898 no Madison Square Garden, Tesla controlou um barco em miniatura. A tecnologia estava tão avançada para a época que muitos acreditaram que se tratava de magia. Esse invento pode ser considerado o precursor dos drones de controle remoto que temos hoje. A bobina de Tesla é uma de suas invenções mais icônicas, produzindo eletricidade de alta tensão. Utilizando essa tecnologia, Tesla descobriu que poderia enviar e receber sinais de rádio potentes. Ele estava prestes a fazer história com sua primeira transmissão quando, em 1895, um incêndio devastador consumiu seu laboratório, levando consigo anos de pesquisa. Enquanto Tesla lidava com esse revés, Guglielmo Marconi, do outro lado do oceano, avançava com o rádio. Tentativas de Marconi de patentear suas descobertas nos Estados Unidos foram inicialmente negadas devido à semelhança com o trabalho de Tesla. Mas as coisas tomaram um rumo diferente quando Marconi, apoiado financeiramente por Edison, enviou a primeira mensagem transatlântica de rádio em 1901, usando 17 patentes de Tesla. E a situação se complicou ainda mais. Em 1904, o Escritório de Patentes dos Estados Unidos concedeu a Marconi a patente da invenção do rádio, uma decisão que surpreendeu a muitos. A ironia atingiu seu auge quando Marconi ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1911, uma honra que muitos acreditavam pertencer a Tesla. Inconformado, Tesla entrou em um processo contra Marconi, uma batalha que se estendeu por anos e só foi resolvida em favor de Tesla após o seu falecimento. Tesla, após o incidente do rádio, enfrentou mais adversidades em sua trajetória. Ele sonhava em conectar o mundo através da comunicação sem fio, e com essa visão, construiu a torre Wardenclyffe. Seu objetivo era revolucionar a forma como nos comunicamos, projetando um futuro onde a comunicação sem fio era possível. No entanto, a desconfiança dos financiadores e seus investimentos no rádio de Marconi trouxeram dificuldades financeiras para a Tesla, levando-o a abandonar esse grandioso projeto em 1905. Já enfrentando uma fase difícil, Tesla viu sua saúde mental abalar. Passou sua última década no New York Hotel a partir de 1933, com a Westinghouse Corporation cuidando de suas despesas. Apesar de todo o seu brilhantismo e contribuições para o mundo, Tesla enfrentou a obscuridade e a pobreza. Mas qual a razão para a queda de um gênio como Tesla? Alguns diriam que ele foi vítima de circunstâncias infelizes, como o devastador incêndio em seu laboratório. Porém, a verdadeira razão reside em seu caráter altruísta. Tesla não era movido pelo capitalismo ou pelo desejo de riqueza. Ele era, acima de tudo, um visionário comprometido com a ciência e a melhoria da humanidade, mesmo que isso custasse seus próprios ganhos. Mas o legado de Tesla? Embora tenha enfrentado períodos de esquecimento, hoje, graças à empresa como a Tesla de Elon Musk, o mundo começa a reconhecer e valorizar as contribuições desse grande inventor. A visão de Tesla ajudou a moldar a sociedade moderna. Como sua mãe profetizou, ele foi e continua sendo um verdadeiro filho da luz. E é assim que encerramos a história de Nikola Tesla, um dos maiores gênios da história, cujas contribuições reverberam até os dias de hoje. Um homem que, movido pela paixão e curiosidade, desafiou normas e abriu caminhos, colocando a inovação e o bem da humanidade acima de tudo. A cada vez que ligamos um aparelho, usamos energia renovável ou apenas apreciamos a tecnologia moderna, estamos, de alguma forma, tocando o mundo que Tesla ajudou a criar. Espero que tenham gostado dessa jornada pela vida incrível desse incrível inventor. Se gostaram, deixem um like, compartilhem com os amigos e, claro, se inscrevam no canal Cefeus para mais histórias fascinantes como esta. Um abraço e até a próxima.